Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, o conteúdo que a gente vai ver nessa semana, aliás, nesse bimestre, a gente vai falar sobre a lei de Lavoisier ou lei de conservação da massa. O que seria a lei de conservação da massa? Lavoisier, ele foi um cientista muito famoso, aliás, que até hoje que ele fez vários experimentos e ele percebia o seguinte: quando ele fazia um experimento dentro de um recipiente fechado, ele percebia o seguinte, vamos supor que aqui seja uma balança, tá bom? Aqui é uma balança, tal. Ele percebia o seguinte: quando ele colocava uma esponja, ou vamos supor, ele colocava uma esponja para queimar. Ele colocava uma esponja para queimar. Só que essa esponja ficava dentro de um recipiente totalmente fechado. Quer dizer, sabe aquela fumacinha que é produzida quando você queima alguma coisa? Essa fumacinha ficava aprisionada aqui dentro desse recipiente fechado. Quando ele pegava a massa da esponja antes de queimar e depois ele pesava, depois da combustão, depois da queima, ele percebia o seguinte: o peso, a massa, permanecia a mesma. Então ele concluiu o seguinte: depois que essa esponja era queimada, é claro que não existia mais a esponja, óbvio. Só que ele percebeu o seguinte, ele descobriu o seguinte: como a massa se conservava depois que virava cinza, ele descreveu o seguinte, que em uma reação química, a massa que eu tenho antes é a mesma massa que eu tenho depois que a reação acontece. Ele concluiu que se o recipiente for fechado, a massa da substância vai permanecer a mesma. Então, ele concluiu esse processo, essa observação, essa conclusão que ele teve, e ele escreveu a seguinte frase. Ele concluiu da seguinte maneira: na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo apenas se transforma. É uma frase poética? Eu acho muito da hora falar ela. Parece um poema, cara. Então, assim, trazendo para a nossa prática, ele dizia o seguinte: imagina que você tem um pedaço de uma árvore. Essa árvore vai ser transformada em carvão. A massa vai ser a mesma? Não. Nesse caso, não. Porque se você colocar o carvão numa balança e se você colocar uma árvore na balança, o peso vai ser totalmente diferente. Porém, quando essa árvore foi transformada em carvão, não foi feita essa reação em um sistema fechado. Foi feito num sistema aberto. O que é um sistema aberto? Por exemplo, a panela de pressão é um sistema fechado. Uma panela que você cozinha arroz, vamos supor, você colocou a água para ferver. Aqui eu tenho um sistema aberto, aqui eu tenho um sistema fechado. Entendeu? Então, assim, isso é um sistema fechado e isso aqui é um sistema aberto. Deu para entender? Então, olha só. Ele dizia o seguinte: quando você transformar uma árvore em carvão, essa árvore ela não vai desaparecer completamente. Ela não vai simplesmente desaparecer. Ela vai se transformar em duas substâncias novas. Quais são elas? O carvão e outra, que é sempre o resultado da queima de qualquer material, que no caso é o
CO2. Então, ele concluiu o seguinte, que uma árvore, quando é queimada, por exemplo, vai se transformar em duas substâncias novas, CO2 e carvão. A massa se conserva? Se conserva, porém, como é feito no sistema aberto, esse gás carbônico ele vai ficar disperso no ar. Então, se tudo isso fosse feito em um sistema totalmente fechado, a massa que eu tenho antes da árvore seria a mesma massa que eu teria do carvão somado com o gás carbônico. Deu para entender essa parte? Então, Lavoisier dizia o seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo apenas se transforma. E no caderno de vocês, aliás, nas folhas de exercícios que eu fiz para vocês, tem duas questões, deixa eu ver quantas, tem duas questões que eu quero que vocês resolvam junto comigo para que vocês entendam de que maneira você pode chegar numa resposta das questões que foram colocadas no roteiro de estudos. As questões são simples, basta você prestar atenção. Olha só, em uma equação química, eu tenho dois grupos de substâncias. De um lado, eu tenho reagentes e do outro, eu tenho produtos. Deixa eu ver se está dando para enxergar bem. Então, olha só. De um lado, eu tenho reagentes e do outro, eu tenho produto. E essa seta, o que ela simboliza? Ela simboliza transformação. Então, eu tenho reagentes se transformando em produtos. Lavoisier dizia o seguinte, que a mesma massa que eu tenho dos reagentes, eu tenho que ter do lado dos produtos. Então, vamos supor que eu tenho o reagente A mais o reagente B. Formou quem? O produto C. Se eu tiver, por exemplo, 20 gramas do reagente A mais 20 gramas do reagente B, quanto que eu vou ter do produto? 40 gramas. Por que 40 gramas? Porque a massa, ela tem que ser conservada. A mesma massa que você tem aqui de reagentes é a mesma massa que você tem de produto, não pode mudar. Não pode ter perda de produto, não pode ter produto em excesso. Porque tem que respeitar a lei de Lavoisier. Então, olha só, reagentes A se transformando em produto C. Se eu tenho 20 gramas do reagente A mais 20 gramas do reagente B, eu vou formar 40 gramas do produto C. Deu para entender até aqui? Deu? Vamos dar continuidade então. Olha só. Nessa primeira... Vamos pegar primeiro essa questão aqui, ó. Questão número 2. Tá falando bem assim, ó. Na reação de neutralização do ácido clorídrico pelo hidróxido de magnésio, sabe-se que 73 gramas de ácido reage com 58 gramas de hidróxido com formação de 36 gramas de água. Olha só, a palavra formação quer dizer transformação. Então, representa aquela setinha que está transformando. Baseado nessas informações, determine a massa do outro produto dessa reação, cloreto de magnésio. Então, olha só, eu tenho, na reação de neutralização do ácido clorídrico, então, eu tenho ácido clorídrico reage. O que quer dizer a palavra reage? Representa esse sinalzinho de mais. Reage com hidróxido de magnésio. Então, ó, hidróxido.
Por que eu estou fazendo essa equação? Para ficar mais fácil para responder. Aí transformou-se, olha só, transformou-se, ou seja, teve formação de água. E lá embaixo falaram de um outro produto, cloreto de magnésio. Então, cloreto de magnésio. Por que eu fiz essa equação aqui? Justamente para que fique mais fácil de você entender. Esse lado de cá, que nome recebe esse grupo? Reagentes. Que nome recebe esse grupo? Produtos. Quer dizer, eu misturei ácido mais hidróxido. Duas substâncias totalmente diferentes. O que foi produzido no final? Água e cloreto de magnésio. Aí foi falado o seguinte. Eu tenho 73 gramas do ácido e eu tenho 58 gramas do hidróxido. E quanto de água foi formado? 36 gramas. Baseado nessas informações, determine a massa do outro produto, que no caso é o cloreto de magnésio. Estou só conferindo para ver se ainda está gravando para eu não passar raiva à toa. Olha só, então eu tenho 73 gramas do ácido, mais que reage com 58 gramas de hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio. Formou-se 36 gramas de água, só que não foi informado o valor desse outro produto. Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir o valor desse outro produto. Então, olha só, de que maneira que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que descobrir quanto que eu tenho do lado dos reagentes. Porque não falaram que do lado dos reagentes, a soma dos reagentes tem que ser igual à soma dos produtos? Então eu tenho 73 mais 58. Então, olha só, 73 mais 58, 131 gramas. Então, quer dizer que do lado dos reagentes, eu tenho 131 gramas, somando os dois reagentes. Lembra que eu falei para vocês que a soma dos produtos tem que ser exatamente a mesma? Desse lado de cá, eu sei que eu já tenho 36 gramas de água. Então, de que maneira que eu posso descobrir o valor dessa substância aqui? Se eu subtrair esse valor por esse valor, ou seja, eu tenho 36 gramas. Quanto que faltaria para completar 131? No caso, eu precisaria, se for 131 menos 36, no caso vai dar 95 gramas. O que eu precisei fazer? Basta subtrair 136, 131 menos 36. Então, pessoal, concluindo, qual é a massa que eu tenho do lado dos reagentes? 131 gramas. Qual é a massa que eu tenho do lado dos produtos? Eu só tinha 36 gramas. Então, para descobrir o valor dessa substância, basta você subtrair 131 menos 36 e o resultado que der é o valor que você está procurando. Deu para entender esse exercício? Então,
por mais que a questão seja extensa, grande, você não precisa se preocupar, basta você escrever a equação corretamente. Depois você vai colocar os valores embaixo de cada um para você descobrir o resultado que você vai estar procurando, tá bom? Tem a outra questão, que no caso é essa primeira questão aqui, mas eu vou deixar para que vocês observem o que foi feito da maneira como eu respondi aqui. Se tiverem dúvidas, me procurem. Essa primeira semana, aliás, esse bimestre vai ser trabalhado a lei de Lavoisier. E dúvidas, se vocês tiverem, é só mandar mensagem. Qualquer coisa que precisar, eu espero que tenha ajudado. Esse canetão aqui, ele vai ser... Eu vou ter que comprar outro, porque esse aqui já era. Mas eu espero que tenha ficado bem claro a explicação, tá bom? Se tiverem dúvida, é só mandar mensagem. Desculpa o vídeo da maneira como eu fiz, porque eu sou péssimo em gravação. Na verdade, eu nunca vou melhorar nessa parte. Mas eu espero ter facilitado um pouco para vocês, tá bom? Tchau para vocês e até mais.